E eu quero falar hoje, nesta noite, para vocês sobre o selo que a dor não apaga. Quando eu falo do selo, eu estou falando uma marca. Deus marca pessoas. Deus marca coisas. O Apocalipse fala muito sobre marca. A marca da besta, mas a marca de Deus também. E hoje à noite eu vou falar para vocês sobre Ezequiel. É um texto bastante obscuro. Obscuro porque não é muito lido, muito conhecido, né? Ezequiel é um livro gigante, não muito lido, por isso que eu falo que é obscuro. Sobre Deus também procura pessoas para selar. Deus não procura somente adoradores. Deus também procura uma classe de pessoas, que nós vamos ver. Nos anos 80, a igreja passou por aquela coisa da batalha espiritual. Alguns são muito jovens, outros não tão jovens, vão lembrar a batalha espiritual, a guerra espiritual. Depois nós entramos na cura interior junto com isso. Depois a igreja veio entrando na pregação da prosperidade. E depois nós entramos na pregação ou na onda da adoração. E começamos a adorar e ficamos adorando. E algumas coisas foram esquecidas nessas visões, nessas ondas. Essas ondas não deviam passar, essas ondas elas deviam continuar. Deveria continuar desde a primeira onda. A igreja não deveria cessar nas visões que Deus deu, nas coisas que Deus nos deu. Lamentavelmente nós somos efêmeros também, e também mudamos a nossa maneira de conduzir a igreja e levar a igreja. E em Ezequiel, eu quero falar com vocês hoje, capítulo 9, mas eu vou voltar depois, sobre uma visão que o profeta Ezequiel teve. Tudo isso que nós vamos ver é uma visão no reino espiritual, é uma visão espiritual que ele teve sobre a nação de Israel. Você precisa lembrar nesta noite um pouco da história de Israel. Deus escolhe aquele povo, faz um pacto, faz uma aliança. Êxodo capítulo 19, capítulo 20, fala então que Deus determinou: olha, vocês não vão comer certas coisas, vocês vão fazer o culto para mim, vocês vão vestir tal roupa, vocês vão construir um tabernáculo, eu quero que vocês andem desta maneira, entre vocês vai ter tais relacionamentos. E sabe o que o povo fez? O povo falou: amém, amém, nós vamos fazer, nós concordamos. E foi feito então um pacto mosaico. E as pessoas concordaram então. Então naquele dia, sabe o que aconteceu? Um casamento. Deus se casou com a nação de Israel. E é esta figura que todos os profetas vão explorar em todos os séculos que passaram. Desde Samuel, até antes disso, até Malaquias. Deus casa-se com Israel. Porque Deus escolhe essa figura porque é a que melhor nós conhecemos, é o que melhor a humanidade conhece sobre um relacionamento íntimo, profundo, o casamento, onde se unem corpos físicos, mas se unem também a alma, se une também o espírito de duas pessoas, um pacto, uma aliança. E naquele dia Israel concordou andar com Deus, concordou se casar com Deus. E todas as figuras que Deus fala então a partir dali, é como uma figura do casamento. Eu sou o seu marido, Israel, e você, nação, é minha nação. Então às vezes quando Deus fala, muitas vezes dos profetas ou outros lugares, sobre você adulterou, você se prostituiu, não quer dizer adultério carnal de homem e mulher, mas quer dizer adultério espiritual. Quer dizer prostituição espiritual, porque ele se refere à nação, o compromisso que a nação fez com Deus e o compromisso que ela quebrou repetidamente. Somente Jeremias pregou 40 anos em Jerusalém, para que Jerusalém se arrependesse. Não se arrependeu, ninguém se arrependeu. E Ezequiel, ele já está nessa situação de cativeiro, porque Deus falou: já que vocês querem andar assim, já que vocês quebram a minha aliança, eu vou trazer julgamento contra vocês, vai haver uma penalidade contra vocês, porque vocês quebraram a aliança. E veio então o Império Babilônico e entram na cidade, e houve várias deportações. E Ezequiel foi um dos primeiros deportados. Aqueles reis antigos vinham, mudavam as populações, então tirava uma parte, levou para a Babilônia. E Ezequiel estava lá em Babilônia já, há 11 anos ele já estava lá, em cativeiro. E Deus revela para ele
que Deus estava querendo que Jerusalém se arrependesse. Ele queria que a nação, a capital, a cidade santa, chamada cidade santa, que de santa não tem nada, se arrependesse. E Ezequiel, então, Deus traz Ezequiel e faz profecias a respeito da situação daquela população, daquela sociedade. Então no capítulo 9, versículo 4 diz, percorra a cidade, é uma visão, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Percorra a cidade de Jerusalém. Deus está falando com um grupo de anjos, de seres celestiais. Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram, daqueles que gemem, daqueles que estão suspirando e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Um sinal, uma marca, percorra a cidade e ponha um sinal na testa das pessoas, gente que estava suspirando, gente que estava gemendo, gente que estava sofrendo por causa da situação da sociedade. Põe uma marca neles. E nós vamos tentar expor o porquê que isso estava acontecendo. Então em Ezequiel capítulo 8, você tem que voltar. Ele vai nos mostrar pelo menos a causa do juízo que viria. Deus revela 4 cenas de idolatria progressiva, crescente. Então no capítulo 8, versículo 1 vai dizer que a mão do Senhor me pegou pelos cachos do cabelo e me levou em espírito até Jerusalém. Interessante, eu estava discutindo com a minha mulher, por que Deus pega pelo cabelo? Não sei se você já pegou criança que cai na água, que cai na piscina, ou que coisa assim. Você vai salvar e você pega a primeira coisa que você vê. Já aconteceu isso? Meu filho uma vez caiu na piscina, aconteceu isso. Peguei pelo cabelo e tirei da água. Então é uma coisa de desespero. A primeira coisa que eu consegui pegar, eu peguei e saiu para salvar. E diz que o Espírito de Deus veio e pegou no cabelo dele e o leva em espírito. Isso é uma visão espiritual. O corpo ficou lá na Babilônia e o espírito foi a Jerusalém. É o que hoje nós chamaríamos de uma viagem astral. O pessoal do ocultismo fala muito sobre isso. Viagem astral. E nessa viagem, nesse mover, ele vê 4 situações onde Deus está dizendo: vocês quebraram o nosso casamento. E por isso haverá as consequências disso. Capítulo 8, versículo 3 de Ezequiel. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, a entrada da porta do norte do pátio interno, é do templo, na porta do templo, na casa de Deus. O que Deus está mostrando para o profeta que os judeus colocaram na casa de Deus? Casa de Deus, guarde isso. A entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. A palavra zelo no hebraico é ciúmes. E ciúmes nem sempre é uma coisa negativa. É traduzido em zelo na nossa língua portuguesa. Mas aquele povo estava fazendo alguma coisa, eles estavam adorando alguma entidade, que Deus ao passar e olhar ficou com ciúmes, com zelo. Deus sentiu a dor, e a figura, sabe qual que é? Do homem casado que via sua mulher flertando com outro homem. É esta figura que Deus quer estabelecer entre todos os profetas. Porque Israel prometeu amar e servir e ficar com Deus, mas de repente nesse caminho, eles já haviam trocado Deus por outro Deus. E para que o povo entendesse a dor que Deus estava sentindo, a figura que ele coloca é do homem casado que tem a sua esposa e vê a sua esposa flertando com outro homem. A dor que isso causa num casamento. A ruptura que causa. Então ele leva o profeta em visões espirituais. Ele vê, não sabemos qual é esse ídolo, não é mencionado o ídolo, talvez Astarte, Astarote, Baal ou algum outro, porque tem outros que ele vai mencionar, não sabemos qual é, mas era uma entidade maligna
Israel promete servir e amar a Deus, e de repente está servindo. Eles quebraram a lei de Deus repetidamente, desde o livro de Êxodo até lá em 586, quando a cidade é destruída. Eles foram repetidamente destruindo a aliança que tinham com Deus. Então essa é a primeira figura. O profeta vê uma imagem de ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Mas também o profeta é levado e é conduzido, versículos de 10 a 12, ele começa a olhar. Deus vai mostrar para ele que a liderança e os anciãos, adorando ídolos escondidos, faziam uma adoração escondida, uma idolatria escondida. Então o Espírito começa a olhar, levá-lo para ver. Então entrei e olhei, lá vi desenhadas em todas as paredes todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. O contexto anterior vai dizer que é na casa de Deus isso, é no templo. E ele entra no lugar, e ele começa, e Deus mostra para ele, nas paredes daquela sala, estavam desenhados os deuses das nações. Você vai lembrar dos egípcios, por exemplo. Os egípcios tinham deuses com cara de cachorro, deuses com cara de gato, Deus com cara de jacaré, com cara de animais. Ele estava vendo aqui, né, o povo de Israel, os sacerdotes, encontrou todo tipo de criatura desenhada nas paredes, animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. E sabe o que eles faziam? Na frente deles estavam 70 autoridades da nação, a maior autoridade do povo, o Sinédrio, os juízes da terra. Na frente estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Olha aqui, cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Estavam adorando aquelas figuras, dando incenso. Incenso, gente, é só para Deus. E eles pegaram os incensos, estavam adorando aquelas figuras, aquelas imagens pintadas. Estavam dando culto àquelas imagens pintadas. Mas Israel tinha prometido adorar o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, o ouve Israel. Mas quebram a aliança miseravelmente. E ele me disse, o Senhor disse, Senhor Deus falando com o profeta: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no seu santuário, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Mas eles tinham prometido que amariam o único Deus, que serviriam o único Deus. E essa é a segunda imagem que o profeta acaba vendo. E tem mais. O que acontece? O Espírito continua levando, capítulo 8, versículo de 1 a 18, tem bastante coisa lá, você pode ler depois. O que eles faziam? Existia uma entidade chamada Tamuz. Tamuz era um dos deuses da Síria, da Babilônia, e era um deus da fertilidade. Era um deus que ele morria no inverno e renascia no verão. E era o deus, então, da plantação. Então todos esses cultos eram orgiásticos. Em todos esses cultos as pessoas tinham relações diante desse Deus, relações sexuais diante desse Deus, porque era um Deus então da fertilidade, para que tivesse uma boa plantação, para que os animais crescessem bem, para que tivesse bastante chuva. Então eles trocaram a Deus por esse tal de Tamuz. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Isso é no templo, irmãos, onde a glória do Senhor estava, onde Deus habitava. Então ele me levou para a tenda da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Por que chorando por ele? Porque no inverno ele morre, na primavera ele renasce. Evidentemente isso é religioso, né? Evidentemente isso não é verdade, é uma mentira. Mas esses deuses enganavam dessa tal maneira. E Deus se sente, irmãos, como que se a nação de Israel então, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava pegando outros deuses, como uma mulher pega na cama com outro homem. Era o sentimento que Deus tinha. O marido pega a esposa com outro homem. Era este o sentimento de Deus.
Era isso que Deus queria mostrar. Vocês prometeram, vocês juraram para mim que seriam fiéis a mim. Mas agora eu vejo vocês abraçados com Tamuz. Eu vejo vocês agora relacionando-se com Tamuz. E isso vai trazer consequências para vocês. Porque vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram o nosso acordo. Vocês desistiram de seguir o meu caminho. Então essa entidade, ela é muito falada, ela é muito vista no Velho Testamento. E ele vê então outra imagem. O Espírito vai levando e mostra uma outra imagem. Adoração ao sol. Bem, lá do Egito, né? Eles viveram no Egito há muito tempo, não foi? Muitas nações daquela época adoravam o sol. Versículo 16, virados de costas para Deus, adorando a criação. Então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, a entrada do templo. Eles querem que você guarde isso. Na entrada do templo, na casa de Deus, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas viradas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Então era como se Deus estivesse aqui e eles viravam as costas e diziam: ó grande sol, nós te louvamos, nós te bendizemos, traindo Deus miseravelmente. Então havia uma infidelidade institucionalizada e a perda da santidade do povo. Caíram horrorosamente. Tinham tudo para ser a primeira nação do mundo. Tinham tudo para ser os mais prósperos. Mas preferiram trair a Deus, trair o pacto, quebrar a aliança e servir aos outros deuses. Então o que estava acontecendo em Ezequiel? A contrariedade de Deus contra aquele povo, contra aquela nação. E Deus então faz uma preparação para a execução. E agora sim, capítulo 9, versículo 1. O que Deus faz? Deus chama 6 homens com armas de destruição. E tudo isso é a visão que ele está tendo. Esses homens são chamados de homens porque têm uma aparência de homens, são anjos. São anjos que estão fortemente armados. São 6 homens fortemente armados. E um homem, um anjo, vestido de linho, com um tinteiro, o mensageiro da marcação. Eles tinham um tinteiro da cintura e aqui ficava a tinta e um homem com uma pena na mão. E a ideia é que eram anjos que estavam aqui, 6 anjos com as armas destruidoras. Capítulo 9, de 1 a 4. Então ouvi clamar em alta voz, Deus falando: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho e que tinha um estojo escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Senhor Deus de Israel subiu de cima do querubim. A glória começou a sair do templo onde havia estado e se moveu para entrar no templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes de Israel. Deus queria encontrar gente que estava sofrendo pelos pecados da nação. Deus sabia que tinha algumas pessoas que estavam gemendo e sofrendo pelo pecado da nação. Gente que estava entristecido pelo afastamento que a nação tinha cometido. E Deus sabia que tinha. E é interessante abrir esse paralelo, que Deus não chama só adoradores. Ele chama gente que está preocupada com a situação da nação. Gente que está sofrendo por causa da situação da nação. Assim como
Esses homens, essas pessoas que estavam sofrendo por Jerusalém. Estavam sofrendo, eles viram que quebraram a aliança com Deus. Adoravam Tamuz, adoravam o céu, o sol. Eles tinham aquela imagem que provocava os ciúmes de Deus. Eles estavam dando incenso a figuras nas paredes. E existiam homens, mulheres, talvez, que estavam sofrendo por causa disso. Ponha um sinal na testa dessas pessoas. E a ordem é dada. E o juízo ia começar pela casa de Deus. Versículos 5 e 6, mostrando que a infidelidade interna é a primeira a ser tratada. Os homens da religião, as autoridades, aqueles que deveriam ser o exemplo para a nação. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, aqueles 6 camaradas lá com as armas na mão: sigam-no por toda a cidade. Sigam aquele escrevente. Sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. E em 586, 11 anos depois, provavelmente dessa época, Nabucodonosor vem novamente de Babilônia, vem com um grande exército, cerca a cidade por alguns anos, e quando a cidade não suporta mais, quebra os muros, põe fogo na cidade, põe fogo no templo, e mata milhares de pessoas. Milhares são mortos. Homens, mulheres, velhos e crianças. Mas alguns receberam um sinal, e ele disse aqui: comecem pelo meu santuário. Os líderes do santuário eram aqueles 70 que estavam naquela sala pintada. Eram sacerdotes, eram os líderes espirituais. Comecem a punir e a matar aqueles que estão na frente da nação. E eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo, matando, matando e matando. Sabe por quê? Porque Deus olhou para Israel, a sua esposa, nos braços de outro Deus, nos braços de outro homem. Era essa figura que Deus queria e quer que a gente aprenda para os nossos dias e aprenda para aquele tempo, que entendamos o que Ele estava dizendo para aquele tempo. Porque se fizermos um compromisso com Jesus, se for abrir o paralelo já, eu preciso ver como anda meu compromisso com o Senhor. E a condenação veio, e foi terrível. Então, qual a condição para receber a marca? Busca na cidade, e passa uma marca. A marca, irmãos, era um Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Tav, na nossa escrita, é exatamente uma cruz. E aí os teólogos viajam, né? Não, é Jesus e tal, não sei o quê. Aí eu acho que é viajar demais. Mas alguns acham que é, né? Mas é a cruz. O Tav, para a nossa grafia, é uma cruz. Então, essa marca, ela não foi dada para aquelas pessoas porque elas eram ricas. Essa marca não foi colocada pelo status social daquelas pessoas. A marca foi colocada na testa, nem mesmo rituais, porque faziam rituais religiosos. A marca foi colocada com base na disposição interior. O sentimento que aquelas pessoas tinham de tristeza, porque a nação estava se acabando. Põe uma marca, percorre a cidade, coloca a marca da testa de quem suspira e geme por causa dos pecados que são feitos em Jerusalém. E essa marca não foi colocada por atos exteriores, mas por alguém que interiormente estava sofrendo, chorando e clamando por uma nação perdida. A ação requerida, a marca é para os que suspiram e gemem. Suspirar e gemer, sabe o que significa? Uma expressão profunda de tristeza, de luto, de desespero. Marca esses caras. Marca eles. E vocês guerreiros, matem o resto.
Estão comigo? O motivo não é por problemas pessoais, eles não gemiam por problemas pessoais. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho namorada. Eu não tenho uma namorada bonita. Eu sou muito feio. O pastor é muito chato. Esse homem não para de falar. Eles não gemiam por motivos pessoais. Eles sofriam por causa dos outros. Irmãos. E Deus falou: marca esses caras. Marca a testa deles. Porque eu estou buscando não só adoradores, mas aqueles que sentem também o pecado do povo. Aqueles que também estão sofrendo por uma nação destruída. Aqueles que estão chorando também pelo afastamento do povo que prometeu andar em aliança comigo. Não por problemas pessoais, ou por causa de práticas repugnantes, mas sim por causa das práticas repugnantes que são feitas na cidade, na nação. A lição, a marca de fidelidade não é um distintivo exterior, é uma ferida interior. Pessoas que estavam feridos por dentro, por causa dos outros, por causa da nação. O verdadeiro povo de Deus é aquele que sofre pela santidade perdida da igreja e do mundo. Porque eu e você não podemos olhar para o nosso Brasil e não sentir nada. Eu e você não podemos olhar para a igreja brasileira e não sentir nada. Pelos escândalos, pelo dinheiro, pelo abuso espiritual de pastores e líderes sobre pessoas fracas, pobres, que usam o nome de Jesus para roubar, para oprimir, para pisar. Nós estamos todos interligados. E eu e você não podemos ficar em silêncio diante de tudo que tem sido feito na nossa nação. Deus está procurando gente assim, que não pensa só em si, só nas suas coisas. E aí veio a execução, a ordem é dada. Os anjos da destruição recebem uma ordem: matem todos o resto, mas não se aproxime de ninguém que tenha o sinal. O Tav era um sinal de separação e de proteção divina. Onde Deus coloca a sua marca, a sua espada não chega. Mas Ele precisa de gente que esteja realmente comprometida. O início do julgamento, o juízo deve começar pelos anciãos, pelos líderes, os homens mais velhos que estavam dentro da casa. Deus exige que sua casa seja purificada primeiro. Líderes, pastores, apóstolos, profetas, missionários. Isso é um alerta solene de responsabilidade maior para aqueles que conhecem a verdade, para os que estão à frente. A lição: a fidelidade se manifesta na ação, não na atitude, ou na atitude. Ação e atitude são necessárias. Se o juízo é a resposta à idolatria e à indiferença, a salvação é a resposta à tristeza e aos gemidos pela santidade. Eu acredito que agora, na graça de Jesus, todos os crentes têm um Tav. Todos os crentes são marcados agora para a glória de Deus. Todos nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. E recebemos a graça que Ele nos dá. Mas a pergunta que precisamos fazer nesses últimos tempos: onde está o seu suspiro, o seu gemido? Quanto eu e você estamos gemendo e suspirando por nossa nação? Quanto eu e você estamos chorando por causa da igreja? Olha aquela igreja, aquele pastor adulterou. É isso mesmo, esse sem vergonha e tal. Nós não fomos colocados para isso, nós fomos colocados para chorar por essas pessoas.
Ai, aquela igreja tem sala VIP, tem dinheiro, tem não sei o quê, e olha aí se metida em corrupção. Então nós estamos para chorar por essas pessoas, não para acusá-las, não para pisar nelas. Aquele estado do Rio de Janeiro tem um monte de crente, mas o estado é uma porcaria, um estado. Nós não estamos para acusar assim, nós estamos para chorar por eles. Nós estamos para chorar por aqueles que estão na cadeia injustamente, irmãos. Nós estamos a chorar porque nossas autoridades estão apodrecidas. Brasília está podre. Nossa classe política é podre. As nossas instituições são podres. Elas cheiram mal. E eu e você não estamos para acusar essas coisas, estamos para chorar por isso. Precisamos chorar diante dessas coisas. Então, eu não sou contra a questão de, quando entrou a questão de adoração, então nós vamos adorar e chorar e ficar na presença de Deus e tal, amém, aleluia e tal. Mas você e a igreja foi chamada para chorar pelo seu povo, irmãos. Me lembro da história de Jesus. Jesus leva 3 camaradas lá na montanha, e chega lá, ele brilha como o sol, lá os seus olhos chama de fogo, e o Pedrão ficou enlouquecido, falou: Senhor, vamos fazer tenda e ficar por aqui mesmo. E parece que a igreja só quer ficar agora na glória, só quer ficar louvando, adorando e bendizendo. E Jesus falou: não, de repente apaga a luz, e eles descem. Sabe o que eles encontram lá no pé da montanha? Lembram? Um pai com um menino endemoniado, que nem os discípulos conseguiram tirar o demônio do menino. Você não foi chamado para ficar na montanha. Você deve subir lá, mas tem que descer. Esses vizinhos estão esperando. Esses vizinhos estão esperando a palavra de Jesus. Esses comércios aqui, pessoas que têm autoridade, influência na sociedade, estão esperando o evangelho de Jesus. E sabe quem tem a chave para isso? Tu. Mas isso começa, sabe como? Com choro. Isso começa com clamor. Isso começa com dor. Dor pela nossa nação. Eu estava lendo, minha esposa me deu um insight, eu comecei a estudar um assunto que chama dessensibilização. A psicologia fala um pouco disso. Mas você já esteve num lugar onde tinha cheiro ruim? Tinha um cheiro ruim, sei lá, um escritório, tinha um negócio de cano lá, cheiro ruim. E você ficou 2, 3 horas lá, você parou de sentir o cheiro? Não tem isso? Você se acostumou, você se dessensibilizou. Então sabe o que está acontecendo? Uma estratégia que está acontecendo na sociedade. O pessoal vai para a mídia, para a internet, para a televisão e mostra um monte de crime. Crime, matou, cortou o pescoço, pulou do prédio, pisou, matou criança, esquartejou e tal, e crime. Sabe o que acontece? Nós ficamos dessensibilizados. E começamos a não sentir mais aquilo. Os desenhos animados das crianças. Aí chega nos desenhos, tem o quê? Tem vampiro, tem zumbi, tem demônio, tem espada, tem inferno, tem um monte de coisa, e o povo deixando ver. E sabe o que acontece com a criança? Fica dessensibilizada para o mal. E a hora que aparecer os demônios para as crianças, elas vão achar que é um amiguinho. Você acha que eu estou ficando fanático, louco? Então nós estamos num processo de dessensibilização. Estamos vendo tanta corrupção, tanta injustiça, seguidamente, que o perigo é nós nos acostumarmos com isso. E o país e a sociedade se afundando. E a esperança desse país, irmãos, dessa sociedade, está nos joelhos da igreja de Jesus Cristo. A esperança das igrejas que estão erradas, que estão corruptas, que estão não sei o quê, a esperança deles está no joelho daqueles que suspiram e gemem por uma nação caída, uma igreja quebrada e uma liderança destruída. Nós estamos interligados, nós não podemos achar, esse é problema deles, isso é problema com eles, não, é nosso problema. A guerra é nossa, não é
deles. O selo que a dor não apaga. Aquelas pessoas receberam um selo, mas não quer dizer que eles não continuaram a sentir dor e sentir sofrimento. Então eu terminei, mas eu vou fazer uma oração. E eu quero orar. E o profeta Daniel, no capítulo 9, ele faz uma oração de intercessão. E o intercessor, quando ele olha diante de Deus, ele não vai diante de Deus e diz: esse povo está pecando, Senhor. Essas pessoas estão pecando, Senhor. Não, o verdadeiro intercessor, ele diz assim: nós estamos pecando. Nossa nação está pecando. Nossa igreja está pecando. E ele entra diante de Deus com quebrantamento, com choro, com intercessão.